A criação e evolução da televisão. Poucas invenções marcaram tanto a vida moderna quanto a televisão. Hoje, ela é tão comum em nossos lares que muitas vezes esquecemos o impacto revolucionário que teve em pouco mais de um século de existência. A televisão não apenas mudou a forma como as pessoas consomem entretenimento, mas também influenciou a política, a cultura, a ciência e até mesmo a forma como nos relacionamos com o mundo. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes a criação e a evolução da televisão, desde os primeiros experimentos científicos até a era do streaming, mostrando como essa tecnologia moldou e ainda molda a sociedade. Os primeiros sonhos da imagem em movimento. A ideia de transmitir imagens à distância começou a ser sonhada no século XIX. Naquela época, já existia o telégrafo, depois o telefone, que permitiam a comunicação de sons, mas transmitir imagens parecia algo quase impossível. O primeiro passo foi a invenção da fotografia em 1839, seguida do cinema no final do século XIX. A capacidade de registrar e projetar imagens em movimento abriu caminho para que cientistas imaginassem: e se fosse possível enviar imagens, assim como se enviavam sons pelo fio ou pelo ar? Em 1884, o engenheiro alemão Paul Nipkow desenvolveu um dispositivo chamado disco de Nipkow, que permitia decompor uma imagem em linhas e pontos de luz. Esse sistema mecânico rudimentar é considerado o embrião da televisão, embora na prática ainda fosse incapaz de transmitir imagens nítidas. O nascimento da televisão mecânica. Entre o final do século XIX e o início do século XX, vários inventores começaram a trabalhar em sistemas que uniam o princípio do disco de Nipkow com transmissores elétricos. A chamada televisão mecânica ganhou seus primeiros contornos. Em 1926, o escocês John Logie Baird realizou uma das primeiras transmissões públicas de imagens em movimento utilizando esse sistema. Seu protótipo transmitia imagens de baixa qualidade, em preto e branco, mas era suficiente para provar que a televisão era possível. Baird não parou por aí. Em 1928, fez a primeira transmissão transatlântica de televisão entre Londres e Nova York e também desenvolveu experimentos de TV em cores e até em 3D. Embora suas invenções não tenham se consolidado comercialmente, foram fundamentais para pavimentar o caminho da televisão moderna. A revolução da televisão eletrônica. Apesar dos esforços da televisão mecânica, o futuro estava na eletrônica. Os discos mecânicos eram limitados e não podiam oferecer qualidade de imagem adequada. Nos anos 1920 e 1930, cientistas como o russo Vladimir Zworykin e o inventor americano de origem camponesa Philo Farnsworth foram decisivos para a criação da televisão eletrônica. Zworykin, trabalhando para a RCA, desenvolveu o iconoscópio, um tubo eletrônico que captava imagens. Já Farnsworth criou o primeiro sistema totalmente eletrônico de televisão, sem partes mecânicas, transmitindo em 1927 a primeira imagem eletrônica da história. A disputa entre os dois e entre suas companhias foi intensa, marcada por processos e batalhas de patentes. Mas, a partir desse período, estava claro: o futuro da televisão seria eletrônico. A popularização, a televisão pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial atrasou o desenvolvimento da televisão, já que os esforços industriais estavam voltados para a produção bélica. Mas, logo após o conflito, ela se popularizou rapidamente, especialmente nos Estados Unidos. Na década de 1950, a televisão se consolidou como o principal meio de comunicação de massa. Era a chamada Era de Ouro da TV. Foi nesse período que surgiram programas de auditório, seriados, telejornais e transmissões esportivas ao vivo. A televisão transformou-se em um verdadeiro centro da vida familiar. Todos se reuniam na sala, em frente ao aparelho, para assistir às novidades. A chegada da TV em cores. Se as primeiras transmissões foram em preto e branco, logo surgiu a demanda por imagens mais realistas. Nos anos 1950, começaram os testes com a televisão em cores, mas a adoção em larga escala foi gradual. Nos Estados Unidos, a primeira transmissão oficial em cores ocorreu em 1954, mas apenas nos anos 1960 e 1970 o sistema se consolidou.
No Brasil, a TV em cores foi oficialmente inaugurada em 1972, durante as transmissões da Festa da Uva em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A novidade trouxe mais impacto às transmissões esportivas, novelas e programas de variedades, consolidando ainda mais a televisão como parte essencial da cultura. A televisão no Brasil. A história da TV brasileira merece destaque à parte. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter uma emissora de televisão. Em 1950, o jornalista e empresário Assis Chateaubriand fundou a TV Tupi em São Paulo. A inauguração foi histórica, mas também curiosa. Poucos lares possuíam aparelhos de TV que eram caros e importados. Chateaubriand, visionário, mandou instalar televisores em praças, bares e vitrines de lojas para que as pessoas pudessem assistir às transmissões. Aos poucos, outras emissoras surgiram, como a TV Record, a TV Excelsior e, posteriormente, a TV Globo, que se tornaria um dos maiores conglomerados de mídia do mundo. A televisão brasileira ficou conhecida mundialmente por suas telenovelas, exportadas para dezenas de países, e por sua cobertura ao vivo de grandes eventos, como a conquista do tricampeonato da Seleção Brasileira de Futebol em 1970, que marcou a primeira Copa transmitida ao vivo e em cores para o país. A era do controle remoto e da TV a cabo. A partir das décadas de 1970 e 1980, novas inovações transformaram a experiência da televisão. O controle remoto deu ao espectador o poder de mudar de canal sem sair do sofá, alterando também o modo como se consumia a programação. Já a TV a cabo trouxe mais variedade, com canais especializados em esportes, filmes, documentários e notícias, rompendo o domínio dos canais abertos. Foi também nessa época que surgiram os primeiros videocassetes, permitindo ao público gravar programas e assistir quando quisesse, um prenúncio da revolução do streaming. A chegada da TV digital e da alta definição. Nos anos 1990 e 2000, a televisão entrou em uma nova fase com a chegada da TV digital. Esse sistema substituiu as transmissões analógicas, oferecendo melhor qualidade de imagem e som, além da possibilidade de múltiplos canais e interatividade. Paralelamente, a televisão de alta definição, HDTV, mudou radicalmente a experiência visual, com imagens mais nítidas e detalhadas. No Brasil, a TV digital começou oficialmente em 2007, em São Paulo, expandindo-se gradualmente para todo o país. A revolução do streaming. Nos últimos anos, a televisão passou pela maior transformação de sua história. Com a popularização da internet de alta velocidade, surgiram os serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Globoplay e tantos outros. O streaming alterou a lógica da televisão tradicional. Agora, o espectador escolhe o que assistir, quando assistir e em qual dispositivo assistir, seja na TV, no computador, no celular ou no tablet. Séries e filmes passaram a ser lançados diretamente nessas plataformas, e até os canais tradicionais tiveram que se adaptar, criando seus próprios serviços online. Essa nova fase não apenas mudou a forma de consumo, mas também influenciou a produção audiovisual, privilegiando narrativas mais complexas, maratonas de episódios e conteúdos sob demanda. O futuro da televisão. O futuro da televisão aponta para a integração com tecnologias cada vez mais imersivas e personalizadas. A TV em 4K e 8K, com telas gigantes e imagens hiperrealistas, já é realidade em muitos lares. A realidade aumentada e a realidade virtual prometem novas experiências interativas em que o espectador pode entrar nos programas. Além disso, a inteligência artificial e os algoritmos de recomendação tornam a programação cada vez mais personalizada, sugerindo conteúdos com base nos hábitos do usuário. Se no passado a televisão reunia toda a família em torno de um único aparelho, hoje ela se tornou múltipla, acessível em qualquer lugar e sob qualquer forma. A televisão como espelho da sociedade. Mais do que um aparelho eletrônico, a televisão é um espelho da sociedade. Ela moldou comportamentos, criou ídolos, divulgou informações em tempo real e foi testemunha de momentos históricos. O assassinato de John Kennedy.
A chegada do homem à Lua, a queda do Muro de Berlim, os atentados de 11 de setembro, as Copas do Mundo e Olimpíadas que emocionaram milhões. Ao mesmo tempo, foi alvo de críticas, acusada de manipulação, alienação e excesso de publicidade. Mas, amada ou odiada, nunca deixou de ser influente. Conclusão: a televisão nasceu como um sonho quase impossível no século XIX, ganhou forma com os experimentos mecânicos, evoluiu para o sistema eletrônico e se transformou em um dos pilares da cultura mundial no século XX. Hoje, vive sua reinvenção com o streaming e as novas tecnologias digitais. Ela continua mudando, mas uma coisa permanece: o poder de contar histórias, informar e conectar pessoas. Da tela em preto e branco ao celular que cabe na palma da mão, a televisão mostra que sua essência não é apenas tecnológica, mas profundamente humana. Gostou do vídeo? Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado e continuem curiosos!